Neste vídeo vamos calcular o limite desta expressão quando x tende para zero, usando a regra de Cauchy. Vamos começar por recordar a regra de Cauchy, que nos afirma que quando temos o limite quando x tende para c de fx sobre gx, aqui o c pode ser tanto o 0 mais, o 0 menos, o 3 mais, o 3 menos, portanto um limite lateral, portanto temos de estar a calcular um limite lateral, ou então também pode ser um infinito, e sempre que queremos calcular em determinadas condições o limite de quociente de fx por gx, podemos calcular, no lugar disso, o limite do quando x tende para c de f' de x sobre g' de x. E que condições são essas? Em primeiro lugar, é haver uma interminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Isso é fundamental. E depois há outras condições, que são elas, que tem que haver um intervalo em torno do c, no qual as duas funções f e g sejam deriváveis, eventualmente com exceção do ponto c, e, além disso, a função que temos no denominador tem que ter derivada não nula também no intervalo, no conjunto e excepto c. Portanto, são condições muito especiais que a generalidade das funções verifica. Note-se, no entanto, que há casos em que isso não acontece. São casos em que nós não podemos aplicar a regra de Cauchy. E temos também que o segundo limite tem que existir. Portanto, este segundo limite tem que existir. Neste caso, vai ser uma situação muito pacífica, vai-se verificar tudo. E por isso, vamos então à resolução do problema. Comecemos por verificar que, de facto, temos uma interminação do tipo 0 sobre 0. De facto, ao substituir o x por 0, vai ficar 1 menos 2 vezes 0 menos e elevado a 0. Como e levantado a 0 dá 1, este numerador fica 1 menos 0 menos 1, que é 0. No caso, o denominador fica 3 vezes 0 à quarta, que fica também 0. Temos, portanto, uma interminação do tipo 0 sobre 0. E agora, o que se vai fazer é derivar o numerador e o denominador da expressão. Portanto, não é a derivada da divisão, é a divisão das derivadas, isso sim. São coisas bem diferentes. E para o fazer, temos aqui este conjunto de regras. E, por isso, neste caso, como a derivada da soma ou da diferença é a soma ou a diferença das derivadas, podemos derivar cada uma destas expressões separadamente. A derivada de 1 dá 0. A derivada de menos 2x dá menos 2. Pode-se aplicar esta regra quando o k é menos 2 e o n é igual a 1. Vai ficar, portanto, menos 2 vezes 1 vezes x levantado a 0. Portanto, 1 menos 1 dá 0. E, portanto, vai dar simplesmente menos 2. Outra regra possível era que a derivada de kx fica k, portanto, que é um caso particular desta regra aqui. E agora, temos aqui nesta situação do e levantado a menos 2x, esta regra assegura-nos que fica a derivada do expoente vezes e levantado ao expoente. Portanto, mantém-se o e levantado a menos 2x e agora temos que derivar o menos 2x, fica, portanto, menos 2 e menos menos 2 dá mais 2. Neste denominador vai-se multiplicar a constante que está atrás pelo expoente. Portanto, aqui temos a particularização da regra que estava a apontar para o caso em que o k é 3 e o n é 4. Colocando aqui um 3 e aqui um 4, vai ficar 3 vezes 4, x ao cubo. Portanto, 3 vezes 4, x levantado a 4 menos 1, portanto fica 12x ao cubo. E agora é a altura de verificar novamente se a interminação já está levantada, mas podemos observar que continuamos com uma interminação. Fica menos 2 mais 2 vezes e levantado a 0. Como é levantado a 0 dá 1, dá menos 2 mais 2, que é 0. E no denominador dá também 12 vezes 0 ao cubo, que é 0. E temos novamente uma interminação. Note, no entanto, que a expressão já está totalmente diferente. E o que há a fazer neste caso é aplicar novamente a regra de Cauchy, também conhecida por regra de L'Hopital. Portanto, a regra de Cauchy aplica-se novamente e, como as condições de aplicabilidade se verificam, nós vamos então fazer a derivada do numerador e a derivada do denominador e depois sim ver novamente se já temos a interminação levantada. Ora, a derivada da constante dá 0, está aqui a fórmula. A derivada de e levantada a menos 2x já tínhamos visto que era menos 2, e levantada a menos 2x, portanto com este 2 vai dar menos 4. E agora neste denominador vamos ter 12 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2, com base nesta regra aqui, e vai dar então 36x ao quadrado. Temos agora sim um limite que dá para resolver, que vai ficar menos 4 é levantado a 0. É levantado a 0 dá 1, portanto fica menos 4. E neste denominador fica 36 vezes 0 ao quadrado, vai dar, portanto, 0. E vai dar assim 0 mais, uma vez que 36x ao quadrado é sempre uma expressão positiva
ou nula, portanto é sempre maior ou igual do que zero. Menos 4 sobre 0 mais, por sua vez, vai dar menos infinito, uma vez que temos um número negativo no numerador e temos 0 mais no denominador. Vai dar menos infinito, que é a mesma coisa que ter o simétrico de 4 sobre 0 mais. O simétrico mais infinito fica menos infinito. E chegámos assim ao fim do exercício. Neste exercício tivemos que aplicar a regra de Cauchy duas vezes e devemos fazê-lo sem hesitação, sempre que se cumprirem os seus requisitos. Neste caso, o que está para trás está feito. Temos aqui um novo limite e se avançamos com ele pelo processo tradicional. Portanto, é como ter neste exercício dois exercícios. Portanto, são duas aplicações da regra de Cauchy. Espero muito sinceramente que tenha servido para compreender este assunto, ou pelo menos para vos lançar nele. Há outros limites para a aplicação da regra de Cauchy nesta coleção de vídeos. Até à próxima.